Bom dia! 6 horas da manhã. Quem já acordou por aí, já chega aqui, já vai me dando bom dia, porque ninguém pode entrar nessa live sem me dar bom dia, que é falta de educação. Bom dia, pessoal. 6 horas da manhã. Já mande essa live para suas amigas que precisam de se tornar extraordinárias junto com você. Nossa missão é grande e você vai me ajudar a transformar o máximo de pessoas, o máximo de mulheres possível neste ano de 2025. Vamos começar clamando pelo Espírito Santo para que o assunto de hoje toque o seu coração, para que o que eu fale seja instrumento de Deus nos seus ouvidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Espírito Santo, que o Senhor seja o nosso combustível nesse dia que começa agora de manhã e que essa live seja um ponto de luz para que eu e todo mundo que estiver aqui ao vivo consiga seguir o dia refletindo em cima do que a gente vai conversar por aqui. Que a minha boca seja um instrumento para falar aquilo que o Senhor quer. E aí na sua casa, como todos os dias, coloque a mão nos seus ouvidos e peça para que o Espírito Santo ilumine os seus ouvidos, para que tudo que você ouvir seja realmente uma chama para aquecer o seu coração e uma luz para te dar um caminho de transformação. Que a minha voz, que a minha palavra não seja minha, mas seja a voz de Deus no seu coração. Amém. Podemos começar. Quem já chegou e não me deu bom dia, favor me dar bom dia, porque aqui ninguém entra fazendo falta de educação. Vocês já sabem, já me dá bom dia aí. Bom, pessoal, lembrando que nessa semana a gente está numa série, numa temporada aqui na Forja das Seis, em que a gente está pensando em nós mesmas, né? Para que a gente se torne mulheres extraordinárias, a gente precisa fortalecer 3 pilares para a gente dar conta de todos os recados que a gente tem na vida. Então, o primeiro pilar que a gente está conversando aqui é o nosso coração. Então, como que eu tô? Qual é a minha força? Como que eu vou me abastecer? Como que eu vou ficar bem? Depois disso, a gente vai conversar na semana que vem sobre a nossa casa. Então, a nossa família, a nossa rotina, a nossa casa mesmo, o ambiente físico. E na semana seguinte, a gente vai conversar sobre o nosso trabalho. Só que a primeira coisa que a gente tem que fazer, então por isso que eu coloco esse como o primeiro pilar a ser trabalhado, é cuidar da gente mesma. Por que que eu falo isso, né? Nós, mulheres, temos que ter a clareza de que nós somos o farol da nossa casa. Tem até uma live que eu falo sobre isso aqui. Pode procurar aí que vale muito a pena você assistir depois se você ainda não viu. Mas, em um grande resumo, o que que isso significa, né? O farol da casa é aquele que ilumina os barcos. Ou seja, você precisa ter luz forte para guiar os seus barquinhos aí na sua casa. O seu marido, os seus filhos. E quando você tá com a luz fraca, né? Quando você tem aquela luz que não tá dando conta do recado, você acaba deixando toda a sua casa no escuro. Eu já vivi fases assim, né? Inclusive no ano passado foi a primeira vez que eu senti que eu dei uma apagada no meu interior e, enfim, eu não estava conseguindo brilhar o tanto que eu deveria para iluminar aqui dentro da minha casa. E aí eu notei claramente que todo mundo ficou meio perdido. Meu marido ficou meio perdido, os meus filhos, né, não estavam tão direcionados como eles deveriam estar em alguns momentos. Então, tudo isso porque, gente, eu já tô com sono. Vai embora, sono. Tudo isso porque eu não estava forte o suficiente.
E aí, o que que acontece? A gente conversou aqui nos últimos dias sobre a gente não reclamar, a gente conversou sobre a gente ser forte, a gente conversou sobre a gente ter intimidade com Deus, sobre a importância do nosso relacionamento com Deus. Só que hoje o assunto é o seguinte: dentro desse cuidado que a gente tem com a gente mesma, para que a gente consiga ser forte, para que a gente consiga iluminar, acaba que muitas vezes a gente deixa uma coisa de lado. Gente, eu tomei um susto aqui que vocês não têm noção. O Stefano tava no banho e ele abriu a porta. Eu achei que ele ia passar aqui de toalha. Quase que eu tive um troço aqui, mas não, ele tá de roupa já. Vem dar bom dia aqui, amor. Aí, gente, seguindo aqui o raciocínio, né? Se minha cabeça permitir, depois, De banho tomado. depois desse susto que eu tomei. Buongiorno, principesas. Ai, gente, perdão. Mas a gente acaba deixando de lado a nossa saúde física e a nossa saúde mental. O que acontece na nossa vida, né? A gente preocupa tanto com os outros, é médico do filho, é investimento na vida do filho, é correria, é aquilo. E aí eu vou falar uma coisa que eu quero que vocês me falem se já aconteceu com vocês por aí, tá? A gente fala assim: eu vou deixar o médico que eu preciso marcar para mim para depois, porque não tá dando tempo agora e tudo mais. Eu vou deixar a minha terapia que eu preciso para depois, porque tá tão corrido. A internet deu uma falhada. Então, eu vou deixar a minha terapia para depois, porque eu tenho tantas outras prioridades na minha vida agora, sabe? Eu vou deixar aquele exame, eu vou deixar tudo aquilo para depois, porque eu tô em segundo plano. Eu não preciso preocupar comigo agora. Eu tenho tantas atribuições que isso fica sempre para depois. E aí é tanto dessa saúde física, né, quanto da saúde mental. E muitas vezes a gente tem um preconceito para olhar para a saúde mental como um assunto importante. Só que a nossa cabeça pode adoecer do mesmo jeito que o nosso corpo adoece. E às vezes a gente precisa de um acompanhamento mesmo. Então, se você tem sentido que você está paralisada, sem força de continuar, se você tem sentido medo todos os dias da sua vida, se você tem sentido fraca todos os dias da sua vida, pode ser que você esteja adiando uma coisa que é muito importante para você, que é uma terapia. E diante disso, né, eu te digo uma coisa muito importante que é o nosso ponto de reflexão de hoje. Deus quer a gente bem. Deus quer a gente bem. Ele não quer que a gente seja a pessoa que só reza e a nossa parte de cuidar da gente é só espiritual. Não. Deus sabe que nós, homens, né, nós seres humanos, temos três pilares que nos compõem, que é o corpo, a mente e o espírito. E Deus quer que a gente esteja bem em todas essas áreas. Ele quer que a gente esteja abastecida espiritualmente, que a gente esteja bem na nossa cabeça, na nossa mente, e Ele quer que a gente esteja bem no nosso corpo. Então, nós somos orientadas a estarmos bem nessas três áreas, para que a gente dê conta do nosso recado que vem depois. Então, se você fica fraca em qualquer um desses pilares, você vai ficar sem energia para iluminar a sua casa. E é uma lógica muito burra que a gente coloca na nossa cabeça, né? Que nós mulheres colocamos na nossa cabeça. A gente acha que a gente precisa só remar, entregar, cuidar dos filhos, cuidar do marido. É por isso que a grande maioria das mulheres fica exausta, 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 não tem mais de onde tirar energia. Do contrário, quando a gente está forte espiritualmente, mentalmente e corporalmente, o nosso corpo está forte, nós damos conta de fazermos filhos melhores, maridos melhores, trabalhos melhores, casa melhor, mais organizada. Faz sentido para você? Então, a minha meta para você hoje, nesse dia, é que você faça uma lista de tudo que você está deixando de lado. De você mesma, né? Do corpo. Será que tem um médico que eu preciso marcar que eu não marquei? Você vai marcar. Eu sei que eu preciso fazer terapia, eu tô adiando isso, você vai marcar. Eu não tenho me cuidado, eu não tenho me arrumado, eu acordo na correria e aí eu saio sem passar nenhuma base na minha cara e fico toda cagada o dia inteiro.
você vai começar a acordar um pouco mais cedo para, junto da sua oração, você cuidar de você. A minha proposta para você hoje é que você realmente consiga se cuidar de forma interior e exterior. Porque você não é só espírito. Você não é um zumbi que dá conta de fazer tudo pelas pessoas sem olhar para você mesmo. Você é uma mulher que precisa ser forte para que você seja o farol da sua casa. E aí, só um grande PS, né? Quando a gente vai procurar terapia, eu amo a minha terapeuta, gente. Ela é perfeita. Quem quiser, depois me manda mensagem que eu indico. E eu já tive algumas experiências de fazer terapia e outras questões, assim, mais íntimas, né? De saúde e tal. De pessoas que têm uma linha de raciocínio completamente diferente da minha, que não acreditam nos meus discernimentos religiosos, assim, né? Então é muito importante você escolher alguém que tenha uma mesma linha, uma mesma clareza. Por quê? Porque mexer com a sua cabeça tem a ver com o seu interior. Então escolhe alguém que tem uma direção espiritual parecida com a sua. Quem quiser, eu tenho algumas psicólogas boas para indicar e faz muita diferença na nossa vida, certo? Então, a nossa passagem de hoje está em 1 Coríntios. Quem gosta de anotar aí as passagens e ler depois, pode anotar, porque essa também é um grande puxãozinho de orelha. 1 Coríntios 6, 19 e 20, tá? Vou ler aqui para vocês. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus e que por isso mesmo já não vos pertenceis? Porque fostes comprado por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Vou ler de novo. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós? E o final, né? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Então, não se deixe de lado. O meu puxão de orelha hoje para você é esse: não se deixe de lado. Saúde é corpo, mente e espírito. Me fala aqui se fez sentido para você, se você tem deixado de lado aí os cuidados com você mesma. A gente ainda vai rezar, mas antes de entrar na oração, eu tenho um convite para você. Amanhã, na Forja das 6, o nosso tema vai ser um tema que eu tenho certeza que a grande maioria de nós enfrenta e que tem tudo a ver com o nosso bem-estar interior. E eu tenho certeza que você conhece alguma amiga que vive isso, que é ansiedade. Ansiedade, pensamento acelerado e tudo mais. Então, se você conhece alguém que precisa disso, alguma amiga que precisa disso, já fala com ela que amanhã a live vai ser para ela, tá? E o segundo lembrete é que eu vou fazer um aulão para todas as mulheres que desejam se tornar extraordinárias em casa, no trabalho e no coração. Esse aulão chama Mulheres Extraordinárias. E se você deseja transformar o seu 2025 se tornando uma mulher extraordinária, participa comigo, é 100% online, 100% gratuito. A única coisa que você tem que fazer é se inscrever. Então manda aqui nos comentários AME, que é Aulão Mulheres Extraordinárias, né? AME, para você receber agora no seu direct o link de inscrição. Enquanto isso, nós vamos clamar aqui para que Deus nos ilumine. Então, feche seus olhos nessa manhã e fala assim: Senhor, eu sei que eu posso estar fraca no meu coração, eu sei que eu posso estar fraca na minha mente, eu sei que eu posso estar fraca deixando os cuidados com o meu corpo de lado, mas nesta manhã eu quero que o Senhor me ilumine para que eu entenda aonde eu estou errando, aonde eu estou fraca, aonde eu não estou me cuidando, se eu estou me deixando de lado, se eu estou acordando de qualquer jeito e cuidando da minha casa sem cuidar de mim primeiro, se eu estou deixando a oração de lado ou se eu estou deixando os cuidados de médico mesmo e de acompanhamentos que eu preciso fazer, se eu estou deixando isso de lado, se eu estou postergando. Ilumina o meu coração para que eu consiga me organizar para não deixar isso de lado mais. E nesse dia que amanhece, nesse dia que eu tenho várias coisas para fazer,
Eu te peço para que o Senhor cuide da minha saúde. Eu tenho muitas missões, Senhor. Eu quero ser o melhor para os meus filhos, eu quero ser a melhor para o meu marido, eu quero ser a melhor no meu trabalho, eu quero ser a melhor na minha casa. Mas eu clamo pela minha saúde. Como é destruidor quando a mulher está doente, né? Como é destruidor quando a gente não tem forças. Permita, Senhor, que eu tenha muita saúde, derrama muita saúde sobre mim, porque eu sei que é o meu bem-estar, que é o meu bem-estar, a minha energia que dá conta de iluminar toda a minha casa. Então, que eu tenha muita, muita, muita saúde, muita energia, que eu esteja bem, Senhor. Eu quero me sentir bem, eu quero estar bem no corpo, na mente, no espírito, para que eu dê conta de tudo. Eu quero estar bem, Senhor. Derrama saúde sobre mim. Fala para Ele. Derrama saúde sobre mim, me ajuda a reorganizar as minhas ideias, o meu coração. Me ajuda, Senhor, a ser firme nos cuidados comigo mesmo. Porque saco vazio não para em pé, Senhor. Porque eu tenho consciência de que uma mãe fraca não dá conta de criar filhos fortes. Uma esposa fraca não dá conta de criar um casamento forte. Uma dona de casa fraca não dá conta de criar uma casa forte, acolhedora. Uma profissional fraca não dá conta de ser excelente, de ter autoridade, de ter credibilidade. Então me dá saúde, me dá forças para que eu tenha energia para dar conta de tudo. Amém. Amém? Então, a meta de hoje é fazer uma lista de tudo que você está adiando em relação a você mesma. Você vai fazer a lista dos médicos, de terapia, de exame, de, sei lá, não estou me cuidando, não estou conseguindo fazer minha unha, não estou conseguindo começar meu dia arrumada para as minhas batalhas. Eu tenho deixado a minha saúde de lado, estou comendo de qualquer jeito. Faz a lista de tudo que você precisa eliminar, porque você precisa estar bem para dar conta dos seus recados, né? Igual eu falei aqui agora na oração. Mãe fraca, esposa fraca, dona de casa fraca, profissional fraca, não vai ser extraordinária, tá? Então você precisa ter a consciência de que você é 3 coisas: corpo, mente e espírito. E o Senhor sabe disso. Deus coloca na palavra de que não adianta ser forte só espiritualmente, não. O seu corpo é templo do Espírito Santo e o seu corpo precisa glorificar a Deus também. Combinado? Amanhã a gente vai falar de ansiedade. Muito importante para que a gente esteja bem também na nossa missão. Já chama suas amigas e nós nos encontramos amanhã às 6 horas da manhã. Quem ainda não está inscrito no aulão, manda ame aqui nos comentários ou corre lá no link da minha bio. Nós nos vemos amanhã. Bom dia para todas vocês. Fiquem com Deus.